Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso vídeo agora devocional sobre temas da Bíblia. E nós vamos abordar um tema muito importante que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. A palavra-chave hoje, o tema da Bíblia hoje é apostasia. Nós precisamos entender que existem duas palavras de significado totalmente diferentes que são frequentemente confundidas. Ou seja, em primeiro lugar, a palavra que nós vamos tratar, apostasia. E a outra palavra que se confunde muito, porém são diferentes, é a palavra heresia. A primeira, ou seja, apostasia, descreve aquele que primeiro abraçou algum credo ou doutrina e posteriormente a abandonou. A apostasia é bem descrita como, na Bíblia, nos dicionários, como abandono total da fé ou da religião de uma pessoa, ou então abandono do credo e renúncia das obrigações religiosas. De outro lado, a palavra heresia se refere a uma crença que é sustentada em variação a outros padrões ou aspectos aceitos da doutrina. Até o termo muito utilizado, o termo herético, não implica ter abraçado uma doutrina da qual alguém finalmente se apartou. Ou seja, aquilo que é estigmatizado como herético pode ter sido uma afirmação ou argumentação inalterada. E nós precisamos prestar atenção com relação a isso. A história da igreja, em seu tratamento dos heréticos, infelizmente, ao longo da história, nós vemos uma história deplorável, muitos deles injustiçados, pessoas maltratadas, pessoas mortas injustamente. Então, a história da igreja, em seu tratamento dos heréticos, infelizmente, é deplorável ao longo dos anos. Dessa história, o mesmo dicionário também registra a palavra heresia foi anteriormente um crime na maioria dos países europeus. A história descreve isso, que a heresia foi anteriormente um crime na maioria dos países europeus e, como tal, punível por lei, inclusive punível de morte. Ela consistia geralmente numa recusa, num abandono em aceitar algum artigo de fé prescrito pelos governos da época, embora a lei canônica enumere 82 variedades diferentes de variações com relação à fé prescrita. A punição, por exemplo, por heresia era comum nos tempos medievais por parte de todas as seitas religiosas dominantes nos seus governos, nos seus estados civis governantes. E foi praticada também nos Estados Unidos pelos primeiros colonizadores. A história dos Estados Unidos escreve isso. Por exemplo, o escrito chamado de Herético Camburento, pela qual os hereges podiam ser queimados vivos, eram queimados em tochas acesas vivas, foi elaborado, por exemplo, originalmente contra os lollardos, que eram considerados heréticos a partir de 1401. E foi depois, graças a Deus, repelido pelo rei Charles II na Inglaterra. Esses diversos atos de tolerância, aqui promulgados por Charles II, impediram punições civis por heresia logo após o rei Charles decretar essa tolerância religiosa. Essas penalidades eclesiásticas estão ainda em vigor contra os membros heréticos, tanto entre igrejas protestantes quanto em igrejas católicas. Nós vemos claramente essa questão da caça às bruxas, de penalidades eclesiásticas contra membros heréticos, tanto de igrejas protestantes quanto de igrejas católicas, até os dias atuais. Então, nada poderia ser mais estranho do que a perseguição baseada numa suposição de que a crença a respeito da doutrina é alguma coisa sujeita ao controle da vontade do indivíduo. Ou seja, uma mente esclarecida pode mudar a atitude de algum herege, é claro, através da influência, mas nada poderia ser lucrativo, como nós vemos ao longo da história. Esse fato chega muito longe no campo, por exemplo, do esforço prático em favor dos salvos, de que eles podem ser mais espirituais
e dos não salvos de que podem vir a um conhecimento salvador de Cristo. Ou seja, mestres de doutrina e evangelistas fariam bem em analisar os seus métodos e apelos para que esses possam ser feitos em conformidade com o fato inalterado a respeito da capacidade ou incapacidade da mente humana. Que cada verdade da Escritura é uma revelação de Deus significa mais do que o fato de que Deus tornou cada uma delas registradas como Escritura. Ou seja, ela alcança o indivíduo, a quem ela deve vir como uma descoberta pessoal para a nossa mente pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, quem revela, quem tira o véu para que possamos compreender as Escrituras é o próprio Espírito Santo. É Ele quem nos revela, tira o véu, pelo seu poder. O Espírito Santo nos faz termos essas descobertas pessoais ao longo da leitura das Escrituras Sagradas. Ou seja, deve ser uma intuição profunda a respeito da verdade dada por Deus, a qual a mente, sem auxílio, ou seja, humano, por causa das limitações inerentes, não poderia alcançar por simples intuição humana, mas sim por uma iluminação do Espírito Santo. Ok? Então, com relação ao progresso que os salvos podem fazer no conhecimento dessa verdade de Deus, é muito bom duas passagens das Sagradas Escrituras que nós vamos ler agora com você. A primeira dela está aqui, é João 16, de 12 a 15. Nós vamos procurar então João 16, de 12 a 15. Tá bom? A Bíblia diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, Jesus falando aos seus discípulos, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ou seja, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele, ou seja, o Espírito Santo, me glorificará, diz a palavra de Deus, porque há de receber do que é meu, Jesus dizendo aqui, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, disse Jesus. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis mais, disse Cristo, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então nós vemos aqui que essa revelação das próprias palavras de Jesus, através dos evangelhos, através das Escrituras, quem dá é esse Espírito da verdade, versículo 13 aqui de João capítulo 16. É Ele quem nos guia a toda a verdade. E Ele não falará de si mesmo, mas sim aquilo que Cristo tem falado acerca do próprio Pai, e glorificará o próprio Filho através de nós. Amém? Então, é tremendo, nós lemos isso e compreendemos isso. A experiência, por exemplo, já da apostasia, é para a mente humana um dos grandes mistérios, os mistérios humanos. Na verdade, porque deveria o mal ser sempre encontrado no seu universo, que no princípio foi tão livre quanto o seu Criador? É a pergunta que nós fazemos. E a resposta é sem hesitação. As Sagradas Escrituras registram vários tipos de apostasias, dentre elas aquela que nós vamos enumerar agora. Primeira das apostasias, é a apostasia dos anjos, a apostasia dos anjos. A Bíblia revela, dos anjos caídos, Satanás e seus demônios, é dito que eles não guardaram o seu estado original. Em Judas 6, versículo 6, Judas só tem um capítulo, Judas 6, a palavra de Deus fala sobre isso. E de Satanás é dito que ele não permanece na verdade, lá em João capítulo 8, 44. Também a Bíblia diz que nele, ou seja, em Satanás, foi achada a iniquidade. Nós vemos isso em Isaías 14, 13 e 14. Versículos 13 e versículo 14. Em Ezequiel também, 28, 15, fala que em Satanás foi achada a iniquidade. Para a apostasia dos anjos, não há remédio, gente. Não adianta querer salvar anjos caídos, salvar demônios, salvar Satanás, porque a Bíblia diz que com relação à apostasia, o abandono
os ensinamentos de Deus por parte dos anjos caídos, não há remédio, ao contrário, está predito em palavras que não podem ser revogadas, que todos os anjos caídos vão viver eternamente no lago que arde com fogo e enxofre, conforme nós lemos em Mateus 25, 41. Mateus 25, 41 fala sobre isso. E essa é a resposta de Deus à apostasia dos anjos caídos, dos anjos que se rebelaram, ok? Então, primeira apostasia, a apostasia dos anjos. Agora nós vamos ver uma segunda apostasia, que é a apostasia de Adão. De Adão, nosso primeiro representante da humanidade, primeiro ser humano criado por Deus. E desse aspecto da verdade, muita coisa foi escrita, anteriormente, nós vemos ao longo de todas as escrituras. Mas deveria ser observado que Adão se tornou um apóstata por seu único pecado, ou seja, desobedecer a Deus, se rebelar contra Deus, tentar viver uma vida independente de Deus, seu único pecado. E como ele caiu, isso acabou se propagando, Poderia então, através de Adão, propagar e propagaria somente segundo a sua natureza caída ao longo de todos os anos, por todos os seres humanos. Por isso nós nascemos com uma natureza pecaminosa, uma natureza adâmica, que herdamos de Adão, da sua apostasia, da sua rebelião, da sua vida independente, ok? Terceira apostasia que a Bíblia refere ou menciona é a apostasia de Israel. Apostasia de Israel. Apostasia, com algum grau de restauração, foi a experiência constante da nação de Israel. Ou seja, Israel, uma época servia ao Senhor, de repente apostatava, abandonava a fé. Aí Deus tratava com o povo, disciplinava através de outras nações contrárias que vinham subjugá-los, que vinham de alguma maneira levá-los cativo, e aí o povo de Israel voltava-se para o Senhor. Por isso que nós podemos afirmar que a apostasia de Israel teve algum grau de restauração, e isso se vê em todas as Sagradas Escrituras, Foi a experiência constante da nação de Israel, em proximidade com Deus e ao mesmo tempo abandono da fé, envolvimento contra os deuses, envolvimento contra as nações. Tudo isso foi predito, nós vemos nas Escrituras, e essa predição também da restauração de Israel revela o fato de que o pecado nunca é para Deus uma surpresa. Deus nunca é pego de surpresa com relação ao pecado, tanto humano quanto ao pecado de Israel ou o pecado do seu povo. Ele pode sempre prevê-lo, ou seja, Deus sempre pode prever a queda do homem, ou a queda do seu povo com relação ao pecado, como ele sempre fez ao longo da história das Escrituras Sagradas. Israel está agora, nós vemos dentro da história, na sua última apostasia, e não haverá outra depois de ser restaurado do presente estado de separação das bênçãos do pacto de Deus. Ou seja, nós vemos, que Israel hoje, infelizmente, está longe dos caminhos de Deus, do Deus que enviou seu Filho, Cristo Jesus, para morrer na cruz, no nosso lugar. Ele está vivenciando, passando por essa última apostasia, antes da tribulação, antes do estabelecimento, onde na tribulação, nós sabemos, haverá um grande avivamento com o povo de Israel, um arrependimento, uma restauração, uma última restauração, antes das bênçãos do pacto se concretizar na terra, através do reino milenial, de implantação do reino milenar de Cristo sobre a terra. Nós vemos tudo isso em Deuteronômio 28, dos versículos 15 a 68, Deuteronômio 30, de 1 a 8, e Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6, e Isaías capítulo 5, de 5 a 7. Nós vemos toda essa restauração final, dessa última apostasia do povo de Israel. Outra apostasia é a apostasia da cristandade, ou seja, a igreja de Roma representa o grau de apostasia que todos os homens podem ir, ou seja, podem chegar. Se levar em conta, por exemplo, o fato de que ela foi totalmente pura, escriturística no seu começo, no seu primórdio ali, o abandono final também está predito para os dias da tribulação, ou seja, são dias de apostasia, em meio à cristandade, em meio ao povo de Deus. Muitos apostatarão da fé, e hoje é uma marca, infelizmente,
Nós vemos muitos abandonando a fé, muitos abandonando o cristianismo, a cristandade, conforme profeticamente Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, e também a Bíblia fala desse período dos últimos dias, o tempo final, o tempo onde vai se concretizar todas as profecias referentes ao tempo final, aos juízos finais de Deus sobre a terra. Dentro desse período dos últimos dias da igreja na terra, também a terra será marcada por muita apostasia, conforme diz 1 Timóteo 4, de 1 a 3. 1 Timóteo 4, de 1 a 3 e 2 Timóteo 3, de 1 a 5, fala dessa apostasia, ok? Nós vamos só ler rapidinho. 1 Timóteo é bom nós lermos. 1 Timóteo 4, de 1 a 3. A Bíblia diz assim: mas o Espírito, aqui o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É o que nós vemos hoje, por todos os lados. Versículo 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo casamentos, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então nós vemos claramente esses apóstatas da fé, dando ouvidos, muitos deles, a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, trazendo para si, correndo atrás de mestres segundo o seu coração, conforme diz as Sagradas Escrituras, né? Voltando aqui para aquilo que nós estamos falando, além dessa apostasia da cristandade, além da apostasia de Israel, além da apostasia de Adão, nosso primeiro representante, o representante da humanidade, nós vimos também a apostasia dos anjos, conforme relatado em Mateus 25, 1. Alguns também têm declarado que não há esperança para um apóstata, né? Ao longo da história da igreja, muito se propagou essa ideia de que não existe uma esperança para o apóstata, ou seja, aquele que abandonou a fé bíblica. Tal declaração não leva em conta o poder e a graça de Deus, por isso é um equívoco. Obviamente, alguns apóstatas, como os que são mencionados no Novo Testamento, e os que viveram em todas as gerações da história da igreja, nunca foram restaurados. Alguns deles realmente abandonaram a fé e não voltaram mais para o aprisco do Senhor. Mas isto não quer dizer que eles, ou seja, seres humanos que por acaso venham apostatar a fé, não possam ser restaurados por Deus. Sim, podem ser restaurados, se no período da sua vida, enquanto há vida, sim há esperança. Nós temos claro que um herege que tem sustentado ideias heréticas desde o começo da sua vida madura pode sim ser instruído, trazido de volta, restaurado e assim ser conduzido à verdade de Deus através da operação do Espírito Santo e através também de homens e mulheres graciosos, maduros, espirituais, que vão trazer de volta aquele coração que estava se apostatando, abandonando a fé bíblica, a fé cristã. Sim, tá bom? É possível sim restaurar, conduzir novamente a verdade aqueles que viveram uma vida posta longe do Senhor. Aqueles, né, em erro, estão sempre sujeitos à correção em amor, tá? Sim, é possível. A Bíblia diz isso em Gálatas 6, versículo 1, 2 e 3, ali é muito claro sobre isso. Aqueles que estão em erro estão sempre sim sujeitos à correção em amor. A Bíblia é clara sobre isso. Então, assim, a incredulidade sim pode ser vencida por uma revelação da verdade. Lembrando sim que quem revela a verdade de Deus é as Sagradas Escrituras, é a palavra de Deus, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador. Por isso, tome cuidado, não abandone a sua fé, não seja nem herético e nem apóstata. Não agarre ensinamentos equivocados, como nós lemos aqui e mencionamos, muito menos seja um apóstolo aquele que abandone completamente a fé. E eu oro por você, querido, você que está longe de Deus, você que está talvez num caminho de apostasia,
trilhando caminhos de heresias, de equívocos terríveis na sua vida, no seu coração, talvez ferido com a igreja, longe dos caminhos do Senhor, venha de volta à casa do Pai. Jesus pode te restaurar, há esperança para você. Se você se arrepender, onde há um coração penitente, um coração que se quebranta, um coração que busca o Senhor, um coração quebrantado, a Bíblia diz que Deus jamais desprezará, Deus jamais vai abandonar, lançar fora aquele que se quebranta, aquele que se humilha, aquele que se corrige, aquele que conserta a sua vida diante de Deus. Por isso, se arrependa, volte-se para Jesus. Jesus te ama, há esperança enquanto há vida. Deus pode salvar você, restaurar você plenamente e mudar a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, ok? Dê um joinha aí, continue conosco, siga o nosso canal, divulgue com outras pessoas, que a graça e a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Louvado seja Deus. Amém.